Olá, vamos a mais um vídeo deste canal e aqui eu quero falar sobre a tontura postural perceptual persistente, a TPPP ou vertigem fóbica. Tema que costuma gerar muitas dúvidas e já quero te incentivar a assistir os diversos vídeos que temos aqui no canal falando sobre diagnóstico, sintomas e o tratamento da vertigem fóbica. Neste vídeo eu quero esclarecer alguns dos problemas que podem dificultar a melhora do quadro mesmo diante de um tratamento adequado. Vamos lá? Primeiro problema: outras doenças vestibulares que podem vir junto com a TPPP e que também podem causar a tontura do paciente. É isso mesmo. A TPPP pode vir acompanhada de outros quadros que também causam a tontura. E aqui eu quero falar principalmente da enxaqueca vestibular. Ela é uma doença crônica em que pessoas com história atual ou passada de enxaqueca passam a ter sintomas relacionados ao equilíbrio como uma manifestação da enxaqueca. E quando não bem tratada e controlada, pode evoluir para uma TPPP. Nesses casos, é importante perceber a manifestação de ambos os problemas, da TPPP e da enxaqueca, e tratar os dois em conjunto. Segundo, não controle do quadro de ansiedade do paciente. Pacientes com TPPP costumam ter um fator ansioso importante, ou porque já eram ansiosos antes do primeiro episódio de tontura, ou porque passaram a ser após o início da TPPP. Inclusive, muitos pacientes começam a TPPP após uma tontura associada a uma crise de ansiedade ou uma tontura que foi efeito colateral da medicação utilizada para o tratamento da ansiedade. Nos casos em que, mesmo diante do uso do antidepressivo para o tratamento da TPPP e da terapia cognitivo-comportamental, o paciente se mantém com uma ansiedade importante, é preferível ter uma avaliação ou acompanhamento em conjunto com o médico psiquiatra. Terceiro problema que pode dificultar o tratamento da TPPP: alterações metabólicas. E aqui eu estou falando especialmente de alterações nos exames de sangue relacionadas ao açúcar, como aumento de glicemia e insulina do paciente. Nós já sabemos que essas alterações podem influenciar no bom funcionamento da orelha interna e causar diversos sintomas, como sensação de flutuação, sensação de cabeça vazia, sensação de ouvido tapado, zumbido e até perda auditiva. Portanto, avaliar alterações metabólicas nesses pacientes é de extrema importância. Quarto e último problema: uso inadequado da medicação. Gente, o tratamento da TPPP consiste no uso de antidepressivo, na reabilitação vestibular ou reabilitação do equilíbrio e na terapia cognitivo-comportamental. E é muito comum que os pacientes tenham uma certa resistência com o uso de antidepressivo por seus efeitos colaterais ou por achar que vai ficar dependente da medicação. Por isso, muitos pacientes interrompem o tratamento ou porque, diante de algum efeito colateral, decidiram por não manter mais o remédio, ou porque após um curto período de tempo, utilizando aí por algumas semanas, ao perceber uma discreta melhora, optam por parar o remédio. Isso realmente compromete o tratamento do paciente. Quando nós começamos o uso desse tipo de medicação na TPPP, será necessário um período prolongado, eu diria de pelo menos 6 meses, com o remédio sem interrupções. Bom, espero que com esse vídeo eu possa ter esclarecido alguma das dificuldades ou problemas relacionados ao tratamento da TPPP ou da vertigem fóbica, e se você se identificou com algum ou alguns desses problemas, é importante conversar com o seu médico. Até a próxima!